Estudo bíblico lendo em Provérbios, no capítulo 1, os versos 10 a 19. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, o inocente. Traguemos-os vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as nossas casas. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Essa passagem, o livro de Provérbios, em sua advertência, seu ensino paternal, exorta o filho: cuide das influências de pessoas más, pessoas pecadoras, pessoas que não têm o temor do Senhor, pessoas que não têm sabedoria. Nessa passagem, após ter advertido o filho a não deixar o ensino do pai e da mãe, o texto logo em seguida diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. E irmãos, de fato, os pecadores querem seduzir a cada pessoa que está nesse mundo, querem desviar as pessoas do caminho santo, querem levar as pessoas para o caminho da impiedade. E a Bíblia nos adverte: se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Nos cabe, irmãos, zelar e cuidar das influências que vêm sobre nossa vida e de não sermos, assim, controlados, influenciados por pessoas más. E esse tem sido o tema que nós agora adotamos no livro de Provérbios, e nós falamos em nosso último estudo sobre o que a Bíblia mostra nesse sentido. E nós olhamos várias passagens onde a Bíblia exige do povo fiel que se separe de pessoas ímpias, pessoas que estão ali em rebelião contra o Senhor. Isso é uma verdade, irmãos, que nós temos que entender. A Bíblia não nos diz que nós podemos ter uma comunhão, um relacionamento a nível de intimidade com pessoas que são pessoas ímpias. É necessário que o cristão esteja disposto a se separar daqueles que seriam uma má influência sobre sua vida. Isso é muitas vezes repetido na palavra de Deus. Veja, irmãos, o que a Bíblia diz aqui nesse texto. No verso 10, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Como? Se eles vêm com o convite para o mal. Veja o que diz o verso 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Veja, irmãos, que a Bíblia aqui nos prega separação. Não te ponhas a caminho com eles. Não se envolva com essa gente. E diz, guarda das suas veredas os teus pés. Veja bem, guarda das suas veredas, ou seja, nem pise no caminho deles. O que o texto bíblico está nos mostrando, irmãos, é de fato uma questão de nos separar, de nos afastar daquelas pessoas que poderão ser uma influência negativa em nossa vida. Agora, a Bíblia nos fala que nós devemos pregar para o ímpio, para que ele se converta, mas a Bíblia não diz que nós devemos constantemente estar ali ao lado do ímpio, pregando para uma pessoa que não quer saber de se arrepender. Desta forma, nós, na verdade, seremos influenciados e não a influência. A Bíblia diz: o homem que é rebelde no pecado deve ser advertido 1, 2 vezes, mas se ele não aceita a repreensão, então retira-se dele. É o que a Bíblia diz. Vamos olhar algumas passagens em Provérbios, que estão em diversos textos. Os irmãos podem acompanhar aqui a leitura na transparência. Veja, irmãos, o que a Bíblia diz aqui em Provérbios sobre os justos, a influência que os justos têm, e a influência que o ímpio tem, e a solução bíblica de separação. Aqui em Provérbios 12, 26, o justo serve de guia para o seu companheiro,
mas o caminho dos perversos os faz errar. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. 14:7. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. 22:5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. 20:19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. 22:10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. 16:29. O homem violento alicia o seu companheiro e o guia por um caminho que não é bom. 22, verso 24. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. 24, verso 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam maliciosamente. 28:19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Em todas essas palavras, em todas essas passagens, nós encontramos o recado bíblico de que nós temos que entender que nós somos influenciáveis e que, portanto, nós temos que nos afastar dos perversos, fugir dos insensatos, não nos associar com pessoas cujos procedimentos, cujos hábitos e valores podem nos contaminar se nós queremos ser puros ao Senhor. Irmãos, isso é uma coisa que é verdadeira na Bíblia, do início até o fim. E nós devemos observar isso muitas e muitas vezes repetido na Bíblia. O povo de Israel, por exemplo, Deus disse que queria uma nação santa. Nação santa é uma nação separada. Um povo que não se misturava com as outras nações, porque as outras nações não serviam ao Senhor. Inclusive, irmãos, Deus colocou ali para o povo regras que dificultavam, que impossibilitavam a comunhão do povo de Israel com outras nações, como, por exemplo, as regras que havia ali para a alimentação e regras que envolviam também outros costumes. E você encontra, por exemplo, essas situações. Daniel, por exemplo, o profeta, quando jovem, levado no cativeiro, se encontrou na Babilônia. Ele estava ali diante de uma situação onde, para entrar, digamos assim, nos moldes da Babilônia, ele teria que abandonar a lei do seu Deus. Ele teria que romper com aquelas coisas que ele foi ensinado da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente em seu coração não contaminar-se. E essa postura de Daniel necessariamente significava, irmãos, que ele se colocou numa postura onde ele não podia ter uma associação total com os demais. Aliás, falando assim, em termos mais explícitos, ele não poderia nem mesmo sentar à mesa para almoçar com aquelas pessoas, porque as leis de Deus impediam esse tipo de associação. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria manter um povo livre destas influências que ele sabe seriam as influências das pessoas perversas, seriam mais fortes as suas influências do que alguns do povo de Deus ali no seu meio teria a influência para transformar a sociedade pagã. Então nós devemos, irmãos, entender que biblicamente devemos saber identificar aquelas pessoas em nossas vidas que estão procurando nos seduzir para afastar dos caminhos do Senhor. Devemos resistir isso e não colocar nossos pés nos seus caminhos, nos afastar dessas pessoas. Devemos manter essa distância daqueles que são os ímpios. Agora, ao mesmo tempo que nós já olhamos isto na forma de mandamento, a Bíblia não só nos mostra isso na forma de mandamento, mas a Bíblia nos mostra isso em muitos exemplos de pessoas. Pessoas que se comportaram da forma correta, como Daniel,
e pessoas que se comportaram de uma forma insensata e vieram a pagar alto preço por não observar este princípio. Eu gostaria de hoje olhar a vida de Ló e pensar um pouco sobre a vida de Ló. Vamos olhar em Gênesis, no capítulo 13. Porque, irmãos, nós temos, no caso de Ló, um exemplo trágico de uma pessoa que não procurou viver de conformidade com este princípio, de se afastar, se apartar de homens malignos. E a sua vida se tornou uma vida de desastre trágico devido às suas decisões. E o que nós encontramos, irmãos, aqui em Gênesis capítulo 13, é aquele contexto onde Abraão e Ló estavam tentando resolver aquela contenda, não entre eles, mas entre os seus servos. Abraão e Ló não estavam brigados, mas os seus servos estavam brigando. E Abraão, buscando ser uma pessoa de paz, de bem, procurou ali o seu sobrinho. Ele disse, olha, vamos resolver isso de forma que não haja contenda entre as pessoas que trabalham para mim e as pessoas que trabalham para você. Vamos nos separar. Se você quiser que eu vá para um lado, eu vou. O lado que você achar melhor, você fica. A Bíblia diz em Gênesis 13, o verso 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmão, se você entende o que a Bíblia está nos relatando aqui, ela está nos mostrando uma decisão que não foi sábia. Uma decisão que foi egoísta, uma decisão que foi sem consideração devida por Abraão, que era o seu tio, uma pessoa que havia sido um benfeitor na vida de Ló. Mas Ló, por interesses materiais, escolheu a campina onde ele viu que era mais fértil. E nessa decisão, veja bem, uma pequena escolha. Ele não via, naquela altura da sua vida, as consequências de longo prazo que aquilo traria na sua vida. Ele escolheu viver na região que fazia também fronteira com a cidade de Sodoma. E a Bíblia diz aqui, no final do verso 12, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi progressivamente se aproximando cada vez mais da cidade de Sodoma, até que as suas tendas estavam ali já junto à cidade de Sodoma, e mais tarde nós encontramos Ló morando em Sodoma, tendo uma casa, uma residência ali dentro. E a Bíblia não deixa isso em branco, como se não fosse nada demais, porque a Bíblia logo diz, no verso 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E veja, irmãos, essas palavras estão aqui para nossa atenção, para dizer, o que Ló fez aqui não foi sábio. Ele começou a se aproximar dessa gente. E isso não foi bom, porque essas pessoas eram pessoas terríveis. Pecadores terríveis, grandes e maus pecadores perante o Senhor. Agora, o que acontece na vida de Ló? Bem, Ló não percebeu, de fato, nenhuma diferença. As coisas foram bem aos poucos, a influência foi bem sutil. Mas à medida que nós progredimos, nós encontramos que Ló estava depois morando dentro de Sodoma. Ló, ele nunca se tornou como os homens de Sodoma. Ele sempre foi um justo no meio daquele povo ímpio. Mas veja bem, o contexto onde ele foi morar afetou a sua vida. E afetou profundamente a vida de toda a sua família. Vocês conhecem a história de Ló, vocês percebem o que aconteceu com Ló. Mais tarde, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, e enviou um anjo, 2 anjos de fato, para tirar Ló dali, o que aconteceu? Ló saiu com sua família, mas a sua mulher estava tão apegada àquelas pessoas, àquela cidade, àquela vida que ela tinha ali, que em desobediência à palavra de Deus, ela olhou para trás. O apego dela, o coração dela estava ali em Sodoma. Uma coisa que Deus estava destruindo, ela amava. O que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
E a Bíblia nos diz que Deus puniu tirando sua vida, porque ela fez dessa forma. Além disto, as suas filhas se tornaram pessoas extremamente perversas. Nós sabemos a conduta que elas tiveram até mesmo com seu pai, posteriormente, depois que eles se retiraram de Sodoma. Elas iriam casar-se em Sodoma, iam casar com homens daquela cidade. Irmãos, e a Bíblia diz que os homens daquela cidade eram pecadores perversos. A Bíblia diz que quando os anjos estiveram na casa de Ló, todos os homens da cidade, desde o maior até o menor, estavam juntos à porta de Ló, exigindo aqueles 2 homens, como eles descreveram, para que fossem entregues, para que abusassem deles. Dentre essa multidão, havia 2 que estavam para se casar com aquelas moças. E, sabe, eles ainda foram procurar aquelas pessoas e dizer, vamos fugir porque Deus vai destruir a cidade. E eles zombaram, achavam que era coisa de fazer brincadeira. Deus vai destruir a cidade. Mas com essas pessoas, elas estavam se associando. E dali o que aconteceu? A moral dessas pessoas foi só decaindo, decaindo. E, irmão, sabe o que acontece? A descendência de Abraão foi marcada pela presença de homens justos. E a descendência de Ló, de homens ímpios. Ló foi salvo. Mas qual foi o destino da sua posteridade? As decisões que Ló tomou afetaram a sua vida e a vida de seus descendentes de uma forma trágica. De uma forma muito trágica. Porque Ló se aproximou ali daquela qualidade de gente e deixou que aquela qualidade de gente cercasse ali também a sua família. Se ele tivesse ficado longe de Sodoma, vivendo numa tenda, poderia ter sido outro, totalmente outro, o destino da sua vida e da sua família. Até mesmo Ló, que não deixou ali tanto a influência chegar ao ponto que ele se tornasse como os homens de Sodoma, mesmo assim nós ficamos chocados com a postura que Ló toma. Quando os homens estão ali batendo a porta da sua casa, a maneira que ele oferece às suas filhas, você percebe que Ló não estava pensando de uma forma correta, de uma forma bíblica. Mas por quê? Porque a influência do ambiente em que ele estava vivendo, nós poderíamos dizer assim, o que as pessoas muitas vezes explicam, né? Sim, mas o que Ló estava fazendo era mais ou menos compreensível naquele contexto. Pois, irmãos, exatamente. Só naquele contexto. Mas o que Ló estava propondo era absurdo em relação a oferecer suas filhas para aquela multidão. Então nós sabemos, irmãos, que o que Ló estava propondo só poderia entrar na cabeça dele fazer isso se ele estivesse profundamente influenciado por um contexto perverso onde ele foi morar. Então nós temos que entender, irmãos, que nós somos influenciáveis. Um homem como Ló pode ser influenciado e pode colher amargos frutos de se associar com homens maus. Agora, irmãos, deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia diz, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Será que nós não temos em nossa geração homens dos quais Deus poderia descrever assim? Ora, tais e tais homens são maus e grandes pecadores contra o Senhor? Ah, irmãos, como há? E há em toda parte. Há em Lafayette em abundância. E geralmente as pessoas de quem nós temos notícia, não todos, é claro, mas geralmente as pessoas de quem nós temos notícia, que vivem em outros lugares, são maus e grandes pecadores diante do Senhor. Essas são as pessoas que se tornam projetadas em nosso mundo. Essas são as pessoas que estão aí sendo exaltadas e promovidas. E o que nós temos que refletir, irmãos, a esta altura, é que quando nós nos afastamos das boas influências e nos cercamos de más influências, achando que isso não trará consequências, nós estamos nos enganando. E quando Ló tomou aquela decisão de se ir aproximando de Sodoma, não foi de uma vez que ele mudou para Sodoma. Primeiro ele tinha sua tenda, mas ele ia armando suas tendas cada vez mais perto de Sodoma, cada vez menos chocado com Sodoma, cada vez menos abismado com o erro, cada vez mais natural tudo que eles faziam, até que logo ele estava vivendo lá dentro. E ele não concorda, é claro, mas ele já não está tão chocado. Veja o progresso da coisa. Irmãos, da mesma forma nós podemos agir. E eu pergunto aos irmãos, de que forma você que está aqui, de que forma você tem ido armando as suas tendas na direção de Sodoma? Que abertura você tem dado para a influência do mundo? Que convívio você tem tolerado com homens maus e grandes pecadores perante o Senhor? Irmãos, nós temos que entender que somos influenciáveis e temos que zelar contra a influência do mal. As influências podem ser através dos nossos amigos, nossos colegas,
mas pode ir além disso. Hoje, nós temos tantas formas de comunicação à distância que você pode ser influenciado fortemente por uma pessoa que você nunca venha conhecer pessoalmente. Aliás, nós temos os veículos de comunicação geralmente usados para transmitir coisas que são carregadas de valores e de conceitos. Hoje nós temos, por exemplo, as comunicações como da televisão, da música, coisas dessa natureza. E, irmãos, os artistas que são promovidos neste mundo são, em geral, algumas das pessoas mais degeneradas que há na face da terra. Nós temos que entender isso. E nós não podemos ignorar essa verdade. As pessoas que estão aí, por exemplo, sendo exaltadas na área da música, na área do cinema, da televisão, os artistas, eles geralmente, irmãos, são pessoas que vivem na imoralidade. Existe um índice altíssimo entre eles de uso de drogas. Existe muita promiscuidade, homossexualismo, de uma proporção que não se vê em outra categoria, senão somente no chamado mundo artístico. Eles promovem aquilo que Deus condena. E nós temos que perceber, irmãos, nós sabemos disso, de uma certa maneira. Deixa-me dar uma comparação aos irmãos. Qual de vocês aqui toparia, se alguém te oferecesse 100 mil reais, beijar na boca uma pessoa que você nunca viu na vida antes, para filmar a cena de você beijar aquela pessoa? Você toparia? Por 100 mil reais? Bem, talvez você toparia. Talvez você já está tão assim condicionado que você acha, mas o que tem a ver? É só um beijo. Qual de vocês aqui toparia tirar a roupa e ser filmado para ser exibido no mundo inteiro a imagem do seu corpo? Uma pessoa que faz isso, irmãos, tem moral? Uma pessoa que faz isso tem escrúpulos? Uma pessoa que faz isso é degenerado, tão degenerado que perdeu o senso da realidade. Ele já não sabe mais o que é certo e errado, mas só que quando há qualquer assunto de que as pessoas estão tendo uma polêmica na sociedade, eles chamam essa gente para ir nos programas de televisão para dar o seu palpite, como se eles fossem os doutores do que é certo e errado, e como se a sua opinião deveria ser respeitada. E se de vez em quando fazem menção de alguém que conhece a palavra de Deus, que crê na Bíblia e que prega a palavra de Deus com fidelidade, os pregadores cristãos fazem com tom de chacota. Como se esses fossem os obscurantistas que nada sabem. Sabem mesmo são aqueles que venceram todas as barreiras do pudor e que não têm mais senso de vergonha. Estes são os respeitados. Agora você percebe, irmãos, o que nós estamos vendo em nossos dias. Quando essas pessoas estão invadindo nossos lares e propagando ali as suas podridões, muitas vezes é isso que eles estão fazendo, propagando aquilo que Deus condena. Nós estamos nos expondo a influências malignas e nós estamos nos aproximando de Sodoma. E não tenha dúvida que isso influencia a nossa mente. Muitas pessoas, muitos cristãos, irmãos, passam horas e mais horas na companhia dessas pessoas. Não que eles estejam presentes em sua casa fisicamente, mas eles estão ali constantemente, onde existe ali uma comunicação de mão única. Não existe nada do cristão passar alguma coisa para eles. Ele só recebe o input dessas pessoas, né, que estão ali descarregando a sua falta de moralidade, a sua falta de fé em Deus, sua falta de valores e sua propaganda do seu estilo de vida infernal em cima de nossas mentes. Então nós temos que entender, irmãos, que esse tipo de influência também é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Eu disse, por exemplo, os artistas, mas há outras coisas. Não tenho certeza se é esse o nome, mas parece, por exemplo, tem um autor brasileiro, escreve livros, me parece que é Nelson Rodrigues, se não me engano, que é caracteristicamente imoral nos temas que ele escreve. Pessoas, por exemplo, que se deleitam em ler livros dessa natureza, estão poluindo suas mentes. E nós temos que entender, irmãos, se nós vamos ser um povo fiel a Deus, nós temos que ser um povo santo e separado. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se querem te poluir, se querem fazer uma lavagem cerebral na sua mente, feche as portas. Vamos olhar em Tiago, no capítulo 4. Tiago, no capítulo 4. E aqui você vê, no verso 4, o que a palavra de Deus nos diz sobre a amizade com o mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deixa-me ler novamente. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus? Você é amigo do mundo? Amigo das coisas podres que o mundo promove, que Deus detesta? Você é ou você não é inimigo de Deus? A Bíblia diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo. Você quer ser amigo do mundo? Você quer ser um apoiador de toda essa podridão aí que está sendo promovida em nosso mundo? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Veja no capítulo 1 de Tiago. Capítulo 1, verso 27. Aqui o verso 27 diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar ou socorrer os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja bem, irmãos, incontaminado do mundo. Uma pessoa que não se deixa poluir pela mentalidade e pelos valores do mundo. Vamos ainda para a epístola de João, a primeira epístola de João. Aqui nós temos no capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 15, a seguinte palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui a Bíblia tem essa palavra tão explícita: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, irmãos, quantas pessoas dizem: não, eu amo essas coisas, eu sou fã dessas coisas, mas eu amo a Deus também. Irmãos, se alguém amar o mundo, é porque ele não tem em si amor por Deus. Porque não existe como reconciliar amor ao mundo, mundanismo, e amor para com Deus. Vamos olhar 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 6, uma das passagens que o apóstolo Paulo fala tão claramente sobre o mundanismo e a separação do mundo. Paulo aqui, em sua forma característica, nos dá exemplo e mais exemplo do que se trata realmente o cristão se associar com o pecado do mundo. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Essa linguagem, é claro, é aquela linguagem de uma fazenda onde você tem um animal e você tem aquela canga, o jugo, onde 2 bois, por exemplo, podem estar puxando um arado ou alguma outra coisa, e um jugo desigual seria um animal bem menor e um outro grandão, e não existe ali igualdade. Então isso é prejudicial para os 2 animais no seu trabalho. A Bíblia diz: o cristão não deve trabalhar em associação dessa forma com os incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa passagem, irmãos, é uma passagem que mostra que é impossível realmente o cristão que ama realmente o Senhor ficar ali com essa harmonia, assim como o diabo e Jesus Cristo não têm harmonia. Não existe essa harmonia. Não existe união também entre o crente e o incrédulo. Não existe, irmãos, aqui uma
forma em que o cristão pode fazer alguma sociedade verdadeira, comunhão verdadeira com o ímpio. Então, irmãos, o que é a exortação bíblica? Qual é a ordem? A Bíblia nos diz, em termos muito claros, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. O que deixa implícito, toque nas coisas impuras, e eu não vos receberei. Aqui a Bíblia está nos mostrando, irmãos, a necessidade de haver uma separação daquilo que é contaminado com o pecado, aquilo que é ímpio, aquilo que é mau. E se nós queremos realmente viver uma vida que agrada a Deus, não há outra forma do que esta, a forma da separação daquilo que é mundano. Vamos olhar também em João, o Evangelho de João, no capítulo 17. Aqui a Bíblia nos fala também sobre essa questão do mundanismo e da separação do mundo. Enquanto os irmãos abrem até lá, eu me recordo também das palavras que a Bíblia diz em Apocalipse, palavras muito semelhantes. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Veja bem, retirai-vos para não serdes cúmplices, e para não participardes dos seus flagelos. Sabe, essa questão de ser cúmplice, de participar, eu tenho pensado muito sobre essa questão, como as pessoas são cúmplices do pecado, como as pessoas financiam o pecado, pagam pelo pecado, usam dos recursos que Deus lhes confiou para incentivarem a produção daquilo que é abominável para Deus. Muitas vezes isso acontece, irmãos, e cristãos fazem isso sem se preocupar com essas questões, mas estão se tornando cúmplices do pecado de outros. A Bíblia diz, retirai-vos, não sede cúmplices, para não serdes cúmplices em seus pecados, para também não participardes dos seus flagelos. Vamos olhar em João 17, aqui o verso 14, o Senhor Jesus Cristo está orando ao Pai. E veja o que Jesus Cristo diz. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja só que interessante. O povo de Cristo não é desse mundo. Num certo sentido, né? Claro que nós somos desse planeta, mas estamos falando do mundo no seu sistema, na sua mentalidade, seus valores, ou sua falta de valores. Aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo uma coisa tão interessante, que Ele está aqui em comunhão com o Pai, falando com o Pai, abrindo aqui seu coração. E Jesus diz, olha, o mundo não os aceita, o mundo os odiou. Talvez alguém diga, ora, mas espera aí, eu não tenho essa percepção de rejeição, não existe essa coisa aqui que Jesus descreve. Acho que isso era naquela época. Irmãos, não é bem isso não. Naquela época era verdade, hoje também é. Talvez você não esteja sentindo isso porque você não é diferente do mundo. Então o mundo te aceita. Falam da parte do mundo, o mundo os ouve, porque são do mundo. Mas se você tem uma outra conduta, um outro modo de falar, um outro sistema de valores, você vai ser rejeitado. Você vai ser rejeitado. Porque o mundo despreza a Cristo. O mundo adora Jesus Cristo da forma que eles o imaginam. Mas da forma que ele é, eles não gostam. E o que nós temos que entender, irmãos, Jesus aqui identifica o problema. Verso 14, ele disse, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. Aqueles que adotam a palavra de Deus, aqueles que adotam os valores da palavra de Deus e querem viver conforme esses valores neste mundo, sabe o que vai acontecer? O mundo não vai achar bonito. O mundo vai realmente recusar. O mundo talvez pode até admirar secretamente e expressar uma certa hostilidade externa, porque não se sente bem, aquilo incomoda, a luz incomoda quem está acostumado com as trevas. Mas o que acontece, irmãos, é que, de fato, o cristão verdadeiro, aquele que serve a Cristo neste mundo, será ridicularizado neste mundo. As pessoas rirão de você, você será objeto de desprezo, e isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja, onde pessoas vão olhar para você e dizer, olha lá, aquele lá quer ser melhor do que todo mundo, aquele lá, que coisa rigorosa que ele quer fazer, não aguento esse homem. Isso pode acontecer, irmãos, mesmo dentro do contexto de igreja, e nós temos que tomar conhecimento disso e saber que é isso mesmo que nós vamos enfrentar neste mundo, se nós vamos seguir os valores de Cristo. Certa vez, um jovem numa igreja perguntou ao pastor, se eu seguir a Cristo,
terei que cortar relações com as pessoas mundanas? O pastor respondeu com muita sabedoria: se você realmente seguir a Cristo, as pessoas mundanas cortarão relações contigo. E isso provavelmente acontecerá. É claro que há pessoas que nós temos que tomar a iniciativa de nos distanciar, como nós estamos explicando, falando que o livro de Provérbios está nos trazendo à vista, mas há também a realidade de que as trevas não gostam da luz. E as trevas se afastam da luz. E se você for como uma luz de Deus neste mundo, um exemplo de que o que é errado e Deus não aceita e Deus não é flexível, as pessoas vão dizer: nós não queremos estar perto deste, este nos incomoda. E eles vão querer se afastar. Isso é de se esperar. E se você quer servir a Deus, irmãos, prepare-se. Você passará por isso. Mas bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados quando os homens disserem todo o mal contra vós e rejeitarem o seu nome dentre eles como indigno, por causa da justiça. Porque assim sempre foi com os profetas. E grande é o vosso galardão nos céus. Não é isso, irmãos? A Bíblia diz que o povo de Deus vive neste mundo assim, como homens dos quais o mundo não é digno. Então, se nós queremos servir a Deus, nós teremos que ter esse padrão. Nós teremos que ser diferentes realmente. E o mundo odeia aquilo que é diferente. E se nós seguirmos a palavra de Deus, o mundo rejeitará também muitas coisas em nossa vida. Isso pode acontecer, irmãos, dentro da nossa família, pode ser uma coisa muito dolorosa, se nós decidimos ser diferentes e as pessoas ali querem outros que são como eles. E se você não participa com eles naquelas coisas injustas que eles fazem, eles podem não achar a sua presença uma presença agradável. E como eu disse, isso pode acontecer mesmo na igreja. Porque muitas vezes, irmãos, nós vemos que nas igrejas, especialmente hoje em dia, as pessoas estão tentando fazer o cristianismo uma coisa fácil. Um cristianismo que não exige negar-se a si mesmo, não exige separar-se do mundo. E querem uma coisa assim, uma religião que concilia o seu mundanismo, até onde eles se sentem bem com o mundanismo, com o cristianismo. Esse tipo de meio termo, para que não vão ficar sem religião no mundo aí, mas também não vão ficar assim muito separados do mundo, porque eles querem um pouco das duas coisas. E cristãos nominais desse tipo, quando estão nas igrejas, sempre, irmãos, resistem à separação do mundo. Sempre resistem à pregação da separação. Não se sentem bem com isso. E eles vão querer revolucionar, se possível, a própria igreja para fazer com que a igreja seja uma igreja mais mundana um pouquinho. Porque assim eles se sentem bem. Assim, a luz não incomoda os seus olhos. Agora, deixe-me ler aos irmãos um pouco do livro Fé Genuína, do J.C. Ryle. Ele traz aqui algumas palavras que são muito úteis nesse assunto que estamos abordando, sobre o que é mundanismo e o que não é mundanismo, porque afinal de contas eu tenho falado de separar-se do mundo. Quem amar o mundo não ama o Pai. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Essas coisas, né, se alguém é amigo do mundo, não é amigo de Deus, é inimigo de Deus. Mas o que é essa questão de mundanismo? Eu creio que o capítulo desse livro que lida com o mundanismo é muito útil em esclarecer o assunto. Deixe-me ler algumas porções. O J.C. Ryle escreve assim: ao proclamar, retirai-vos e separai-vos, Deus não está afirmando que os cristãos devem abandonar seus trabalhos no mundo. Isso é bem claro. Ele não está dizendo que você não pode ter um emprego neste mundo. Isso também não significa que os cristãos nada teriam a fazer no meio às pessoas não convertidas. Que você não pode ter nenhum contato, nem conversa, e mesmo até um certo nível de amizade. Também não é isto. Separar-se do mundo não significa que os cristãos não devem se interessar por qualquer coisa que não seja religião. E tem gente que acha que é por aí. Veja o que ele diz. Alguns podem imaginar que é muito espiritual negligenciar a ciência, a arte, a literatura, a política, desprezar a leitura de livros ou jornais que abordam assuntos seculares e não saber coisa alguma sobre o governo do seu país. Eu creio que isto é uma negligência egoísta e preguiçosa em relação ao nosso dever. Paulo deu importância ao bom governo, 1 Timóteo 2:2, citou escritores pagãos em seus sermãos e demonstrou que conhecia as leis e costumes do mundo. Como podemos perceber de suas ilustrações? Os cristãos que se orgulham na ignorância levam a religião ao desdém.
Então, quando falamos separação do mundo, não é isso aí. Não é dizer assim, nós só conversamos de Bíblia e não sabemos nada de mais nada. Glorificação da ignorância. Bom cristão é aquele que nunca estuda, especialmente uma faculdade. Nossa, faculdade é do diabo. Veja só, isso aí é ignorância. E não é isso que é separação do mundo. Eu citei como exemplo de separação do mundo Daniel. Daniel estudou nas escolas babilônicos. Ele aprendeu as matérias. Ele não se associou, foi com o pecado. A Bíblia diz muitas coisas que nos mostram isso. Nós podemos viver neste mundo. É o que Jesus acabou de dizer. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Deixe-me prosseguir. Ele continua na sua explicação dizendo, separar-se do mundo não significa que os cristãos devem ser excêntricos, como por exemplo em sua maneira de vestir, em seus costumes ou sua maneira de falar. Nunca deveríamos atrair atenção desta forma. Não há razão para supormos que o nosso Senhor e os seus discípulos se vestiam e se comportavam de modo diferente do que as outras pessoas de sua época. O Senhor condenou os fariseus por alargarem os seus filactérios e alongarem as franjas a fim de serem vistos dos homens. Mateus 23, verso 5. Bem interessante isso aqui. De vez em quando surgem alguns grupos que querem dizer o seguinte, ser diferente do mundo é o seguinte, é você vestir só roupa preta, manga comprida, sabe? Só assim. É uma espécie de uniforme evangélico. Aí todo mundo te vê na rua e diz aquele lá é um crente ou é um ET? Né? Bem, isso, irmãos, não é separação do mundo. Aliás, isso aí é farisaísmo, é querer chamar a atenção a si. De uma forma não por princípios diferentes do mundo, mas por querer se ostentar. É a mesma coisa que parar no meio da praça e fazer longas orações para impressionar todo mundo. Ele cita aqui dos fariseus. Sabe o que são os filactérios e as franjas? Eles tinham uma prática naquela época que era uma prática não necessária. A Bíblia falava de colocar a palavra de Deus, por exemplo, na mão e na cabeça. E eles levaram isso aí ao pé da letra. Colocavam versículos bíblicos e colocavam na testa e colocavam na beirada das roupas, na manga e coisas assim. E aí eles colocavam, a princípio, pequenininho, né? Uma lembrança, que eles poderiam de vez em quando olhar e ver um texto escrito ali. Mas para aparecer e mostrar para todo mundo que eles eram muito assim espirituais, eles foram alargando essas coisas, até ficassem aquelas coisas enormes. Aí todo mundo olhava na rua e falava assim, nossa, aquele ali é uma Bíblia ambulante. Veja só, versículo para todo lado, se você esbarrar nele vai cair o Novo Testamento. Não o Novo Testamento, porque na época não tinha, né? Mas você vê assim o conceito. Isso, irmãos, é exibicionismo. E eu creio, irmãos, nós temos isso em igrejas hoje, igrejas que proíbem, por exemplo, cortar cabelo, exigem, por exemplo, só saia, a mulher não pode usar calça. Eles pegam essas coisas que a Bíblia diz, por exemplo, o homem não deve usar roupa peculiar à mulher, e nem a mulher usar roupa peculiar ao homem. Isso, irmãos, está falando de travesti, para falar bem claramente. Não está falando de uma mulher usar uma calça. Se uma mulher usa uma calça, tipicamente é de um corte feminino, que um homem nunca usaria. E, aliás, as moças usam camiseta e os homens também, e disso ninguém acha nada. Agora, veja só, nós temos esse tipo de bobagem que aparece na igreja de vez em quando, né? Você tem que ter essa espécie de uniforme, que todo mundo te olha e pensa assim, aquele lá deve ser de alguma igreja, né? E o que o escritor aqui está dizendo é que isto aí não é o que nós estamos querendo promover aqui como separação do mundo. Outra coisa que ele diz, separar-se do mundo não significa que os cristãos devem retirar-se da sociedade e viver na solidão, monastérios, ou coisas assim. Isso também não é separação do mundo. Jesus diz, não se acende uma luz para colocá-la num lugar escondido, se coloca no alto para ser visto. Assim também vocês devem conviver no meio da sociedade para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Além disso, o escritor continua dizendo, também não significa que os cristãos devem se retirar de toda igreja imperfeita. Em todas as igrejas, as cartas, aliás, de Paulo, vemos que havia falhas e corrupções nas igrejas e foram reprovadas por ele. Contudo, Paulo jamais disse que os cristãos daquelas igrejas deveriam abandoná-las por serem imperfeitas. Isso também é uma observação importante. Porque, veja só, uma igreja herética, apóstata, fuja dela. Mas uma igreja cristã, que está buscando ser fiel, que está buscando se corrigir à luz da palavra de Deus, que não é perfeita,
É isso que você vai encontrar de melhor neste mundo. E você não pode dizer, não, eu vou ser santo, eu não vou me congregar numa igreja que tiver qualquer falha. Se você vai por esse caminho, irmãos, você não vai ter igreja onde congregar. Então nós temos que entender que existe uma série de coisas que pessoas podem achar que é a separação do mundo, que não é o conceito certo. Agora, o escritor continua dizendo algumas coisas que realmente caracterizam o sentido bíblico de separar-se do mundo. Veja o que ele diz. Primeiro, você deve recusar com determinação ser guiado pelos padrões do mundo em relação ao que é certo e errado. Deixa-me repetir. Você deve recusar com determinação ser guiado pelos padrões do mundo em relação ao que é certo e errado. Só porque todo mundo acha uma coisa, lá vai você junto, igual gado. Acompanha, não? Irmãos, não pode ser assim. Você tem que ser orientado pela Bíblia. Ele diz, não faça as coisas somente porque todo mundo as faz. O seu padrão deve ser a palavra de Deus e nada mais. Segundo, você deve ser muito cuidadoso com relação a como você gasta o seu tempo de lazer. E aí ele explora um pouco isso. Terceiro, você deve com firmeza resolver não se deixar consumir ou ser absorvido pelos negócios deste mundo. Sendo cristão, você deve se esforçar a exercer as suas atividades profissionais da melhor forma possível, mas não deve permitir que elas se coloquem entre você e Cristo. Ou seja, quando as suas atividades profissionais, o seu trabalho, impedem que você tenha condições, por exemplo, de cultuar a Deus, de ir à igreja e fazer essas coisas, então você está deixando que isso tome a prioridade da sua vida. E a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vêm depois. Também ele diz, você deve abster-se de todo tipo de divertimento que esteja inseparavelmente relacionado ao pecado. Irmãos, há muitos tipos de divertimento hoje que estão inseparavelmente relacionados com o pecado. Sem dúvida há. Outra coisa que ele diz, você deve ser moderado em fazer uso de recreações lícitas e inocentes. Todos necessitamos de recreação para nossos corpos e nossas mentes. Todavia, até mesmo as recreações boas e corretas tornam-se erradas quando consomem o nosso tempo e nossa atenção indevidamente. Por exemplo, jogar futebol. Jogar futebol é uma coisa sadia. Agora, se você joga tanto futebol, que o futebol é a sua programação o tempo todo, que você deixa as suas responsabilidades, talvez seu trabalho ou seu estudo, para jogar futebol, isso é pecado. E também é pecado se você está negligenciando as coisas de Deus, o culto de Deus, para coisas dessa natureza, que são diversões que em contextos devidos podem ser coisas lícitas. O sexto ponto ele diz, você deve ser cuidadoso em relação às suas amizades e relacionamentos com pessoas do mundo. Não estou dizendo que você não deve ter qualquer relacionamento com pessoas não convertidas. Na vida diária, devemos ter negócios e tratar com essas pessoas, sempre mostrando-lhes extrema cortesia, bondade e amor. Mas uma amizade íntima é um assunto bem diferente. Se você ainda não é casado, tome a decisão de nem sequer pensar em casar-se com alguém que não seja um cristão convicto. Aí ele dá esse exemplo. Agora, veja bem, irmãos, nós temos uma questão aqui que devemos realmente entender. O que ele está mostrando é que as pessoas vão moldar o nosso modo de pensar conforme o nosso ambiente. Se nós não reconhecermos isso e nos afastarmos das más influências, nós não vamos perceber de noite para o dia a mudança. Mas nós seremos sim contaminados e a coisa vem de uma forma muito sutil, mas nossos valores vão sendo transformados. E o mundanismo, irmãos, é na verdade um modo de pensar. É pensar como o mundo pensa. Pensar que os padrões são relativos, como o mundo acredita que são. É pensar que não existe nada senão essa vida. E o negócio é aproveitar essa vida e viver para fazer o que você quer fazer. Porque o que você quer fazer é o mais importante. E aí, irmãos, está o tipo de coisa que caracteriza o mundanismo de nossa geração. E nós podemos identificar o mundanismo, que é um modo de pensar, quando ele se mostra externamente. Nós vemos, por exemplo, pessoas mostram que estão profundamente influenciadas pelo mundanismo e pelas coisas deste mundo, pelos valores deste mundo, quando elas têm os mesmos valores e padrões morais do mundo, e não os valores da Bíblia. Irmãos, eu vi uma coisa muito interessante, muito triste, mas interessante.
sobre pesquisa que foi feita entre igrejas evangélicas, dos jovens que eram da igreja, mas pessoas criadas na igreja, não pessoas criadas lá no mundo que simplesmente apareceram na igreja semana passada. Pessoas que tinham sido criadas na igreja. Eles perguntaram para os jovens dessas igrejas, muitas igrejas na pesquisa, milhares de jovens foram entrevistados, coisas do tipo, quais são os seus padrões morais? Coisas sobre honestidade, coisas sobre sexualidade, os padrões morais bíblicos, como, por exemplo, da virgindade até o casamento, a fidelidade no casamento, divórcio, homossexualismo, coisas dessa natureza. Outras coisas também foram perguntadas, coisas da natureza de violência e coisas assim, se uma pessoa faria o determinado ato violento em certas circunstâncias, foram sondando. E o que eles descobriram é que havia uma lacuna enorme entre os filhos criados na igreja e os pais. Por quê? Os pais falam, levam na igreja. Mas, irmãos, muitas vezes existe uma diferença muito grande. Os pais acham coisas erradas que os filhos acham normal. É porque os filhos estão totalmente intoxicados com a mentalidade do mundo através das amizades e dos contextos e dos tipos de influência que tem, por exemplo, nos programas de televisão que assistem, nas músicas que curtem, essas coisas vão fazendo aquela lavagem cerebral. E nós temos que tomar cuidado com isso, isso é tão forte. O modo que as pessoas fazem a coisa, irmãos, a Iria estava me dizendo que ela, quando era moça, ela estava assistindo uma vez para uma novela, estava acompanhando uma novela, e que a novela foi caminhando para a seguinte situação. Havia uma pessoa na novela que estava envolvendo-se num relacionamento adúltero, uma situação de infidelidade, mas a novela encaminhou a coisa de uma forma que fez aquele adultério parecer uma coisa tão bonita, que ela percebeu uma hora que ela estava torcendo para aquilo dar certo e para o cônjuge não ficar sabendo e todo aquele negócio. Ela estava entrando naquela jogada. E veja que as pessoas são sutis, irmãos, e é malicioso isso, é diabólico. As pessoas não chegam para você e fazem uma coisa sincera, como nós fazemos aqui, e dizem, olha, os nossos valores são isso, você concorda? Não, eles não chegam para você e dizem, olha, nós achamos que adultério é uma coisa linda, você concorda? Ah, eles não falam assim. Eles vão pela porta dos fundos, eles não batem na campainha, não avisam que estão tentando fazer entender e crer. Mas eles vão de uma forma sutil, eles te envolvem pelo emocional. Irmãos, e tem sido demonstrado que com o emocional, você pode levar pessoas a crer coisas que elas de forma alguma creriam através de uma apresentação objetiva. É perigoso. E é isso que as pessoas fazem. Deixa-me dar um exemplo. Há vários filmes que têm saído aí que promovem o conceito de eutanásia. Como, por exemplo, O Paciente Inglês, o filme agora Menina de Ouro. Esses filmes querem passar que a eutanásia é uma maravilha. É uma coisa bonita. É um gesto de amor. O filme Paciente Inglês, que eu tive a infortúnia de assistir, esse filme, ele mostra, enfim, o moral da história, e muita gente nem pega o que está realmente sendo passado ali. Ele mostra o seguinte, havia um homem que queria assassinar um outro, tinha ódio dele. Mas esse homem sofreu um acidente, ele estava sofrendo muito. Na hora que aquele homem que queria assassinar, encontrou o homem, viu o estado dele, ele resolveu que o melhor castigo era deixar ele vivo mesmo e vai embora. Já por outro lado, a enfermeira que cuida dele, quer bem a ele, vê ele naquele sofrimento, mata, por misericórdia. E muita gente nem para raciocinar. O que eles estão fazendo aí? Irmãos, é uma lavagem cerebral. Eles querem fazer esse tipo de coisa para levar as pessoas a raciocinar de uma forma a ter empatia pelo erro. O Tarcísio, recentemente, estava falando comigo que ele estava ligando a televisão e ele viu um pouco de um episódio do seriado americano chama Friends, Amigos, né? E ele estava dizendo que ali havia uma cena, ele não estava entendendo, que ele não acompanha o negócio, estava uma cena ali onde uma moça estava chorando que os pais dela não iam no casamento dela, e os amigos ali falando, não, mas não tem problema, seja corajosa, vá em frente, não importa com isso não, eles não têm direito de impor essas coisas na sua vida, você pode casar com quem você quiser, e então fazendo toda aquela jogada emocional, envolvendo a pessoa ali naquilo, e as pessoas emocionalmente começam a se identificar com aquela moça como vítima, mas que coisa injusta que está fazendo na hora que vai ver o casamento dela com uma outra mulher. Um casamento lésbico. E o que acontece? Eles vão fazendo isso, irmãos. As pessoas vão vendo isso e vão formando valores de que errados são os pais que não aceitam, mas que injustiça. Veja, irmãos, esses são os valores e isso está entrando pela porta do fundo. As pessoas não estão objetivamente
raciocinando, alguém não chega e conversa e diz, deixa-me te propor uma ideia. Na minha visão, o casamento de uma mulher com outra mulher é uma coisa que deve ser aprovada. Inclusive, se for na sua família com sua filha. Concorda? Não, eles não fazem assim. Eles vão por outro caminho. E, irmãos, quem está por trás da produção, das gravações e dos artistas desses programas tem exatamente esses valores que eu estou dizendo. São das pessoas mais degeneradas que há na face da terra. E você vai abrir a mente para eles. Você vai ir armando suas tendas mais e mais perto de Sodoma. Nós temos que estar atentos a tudo isso, irmãos. E eu me preocupo porque eu vejo tanta influência mundana, até mesmo nas igrejas. Pessoas, por exemplo, mostram que estão profundamente influenciadas pelo mundo, quando querem parecer com o mundo. Vestem, por exemplo, roupas indecentes, saia curta, roupa com a barriga de fora, roupa apertada. Essas coisas todas que estão tentando afirmar a sensualidade da pessoa. Irmãos, isso é anticristão. No conceito cristão, uma pessoa cristã quer buscar ser fiel a uma pessoa somente ao longo de sua vida e, inclusive, guardar-se e guardar o seu corpo para o casamento. E não quer chamar a atenção de outros. E nem mesmo nesse sentido quer chamar a atenção do seu futuro cônjuge, enquanto ainda não é uma pessoa casada. Os jovens, por exemplo, muitas vezes apresentam um visual agressivo. Irmãos, isso é mundanismo. Eles querem, por exemplo, se identificar com aquele grupo, que é o grupo antissocial, que é o rebelde, que questiona as convenções, que questiona as leis, que brigam e que não aceitam ninguém estabelecer limites na sua vida. Então, o que os jovens fazem? Os jovens, para parecer com a turma com que se identificam, botam um piercing, colocam uma tatuagem numa teia de aranha, usam uma caveira na camiseta. E assim as pessoas vão mostrando, declarando através desses gestos, que os seus valores já são os valores do mundo. Eles já estão idolatrando as celebridades, as pessoas podres da nossa geração. O mundanismo, irmãos, pode ser percebido naquilo que faz uma pessoa sentir prazer e diversão. São mundanos, aqueles que não têm prazer na palavra de Deus, mas que sempre se sentem puxados e atraídos pelas coisas que encantam os pagãos. Isto é mundanismo. O mundanismo pode ser visto onde as pessoas gastam o seu dinheiro. Por exemplo, as pessoas que estão sempre ali, gastando a sua substância em coisas supérfluas, ou em noitadas, e nas farras, nas coisas deste mundo. Essas pessoas são mundanas. E, irmãos, se nós queremos produzir bom caráter em nossas vidas e em nossos filhos, o que eu estou dizendo aos irmãos é que nós temos que nos cercar de boas influências e nos proteger das más influências. Isso significa que nós temos que banir de nossa casa algumas coisas, inclusive televisão pervertida e a música pervertida e coisas do gênero. Pode ser coisa do computador também. Eu não estou dizendo banir o computador, a televisão e a música. Eu disse televisão, música e computador, coisa pervertida. E nós temos que saber nos separar dessas coisas. Irmãos, há muitos filmes que são impróprios. Filmes que contêm cenas de nudez, cenas de sexo, humor indecente, glorificação do crime, glorificação do satânico, glorificação do macabro. Os cristãos não podem se associar com essas coisas. É necessário separar-se. Nós temos que entender, qualquer programa na nossa televisão que nos deixaria constrangido de assistir com o Senhor Jesus Cristo sentado conosco no sofá, é impróprio. E nós não devemos, então, envolver com essas coisas. Por exemplo, os programas humorísticos. Irmãos, só indecência, constantemente. Sai de Baixo, tem um nome certo, né? Zorra Total, A Praça é Nossa, programas assim. Irmãos, esses programas, eles só acham graça de quê? De imoralidade, de homossexualismo. É isso motivo de rir. Nós temos que entender que esse tipo de coisa vai pervertendo os valores. Eu mencionei mais cedo aquele programa Friends. Gostaria de ler para os irmãos uma análise que saiu deste seriado, numa revista americana, a revista Time. Essa revista é uma revista secular, não é uma revista evangélica. Veja o que eles falaram sobre o seriado Friends. No seriado Friends, havia muita gente transando cada hora com alguém diferente. Mas isso não é novidade na TV hoje em dia. A novidade foi a obsessão de Friends com o conceito de famílias alternativas. Como acontece sempre nas comédias românticas, o seriado fechou o seu ciclo com casamentos e nascimentos. Mas nenhum dos Friends teve um filho da forma normal, como o presidente Bush defende, pelo relacionamento legítimo de marido e mulher. Por exemplo, Chandler e Mônica adotam uma criança. Ross
tem filhos com sua ex-esposa, que é lésbica, e com sua namorada, fora do casamento. Phoebe carrega no útero o seu meio-irmão e sua meia-irmã. O paleontologista Ross poderia resumir que o seriado é sobre como a espécie se adapta para se propagar, conforme o pensamento darwiniano, quando o conceito ultrapassado de família já não funciona. A mensagem de Friends é que normal, entre aspas, já não existe, e que há público o bastante que já não se choca com isso para tornar este seriado o programa de maior audiência do gênero. O programa é radical e ousado em presumir que poderia retratar a vida assim e que a sociedade hoje aceitaria essas situações sem espanto, com coisa que a vida é assim mesmo. Irmãos, agora veja bem, isso é um comentário de um incrédulo sobre esse tipo de programa e sobre o tipo de mentalidade e a visão de mundo que ele promove. Nós temos que perceber, irmãos, a lavagem cerebral sutil que acontece através desse tipo de programação. E entender que as pessoas que fazem esses roteiros, fazem esses programas, atuam nesses programas, não são pessoas inocentes, são pessoas corrompidas, pessoas que querem transmitir a sua falta de moralidade, os seus conceitos de vida para a sociedade toda e, assim, está reorientando o mundo a pensar como eles já pensam. Agora, irmãos, o dever do povo de Deus e o dever do ministro de Deus é alertar contra esse tipo de coisa. Veja o que a Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, no verso 26. E aqui no capítulo 22 de Ezequiel, nós vemos uma palavra que é muito importante em tudo isso que nós estamos falando. Ezequiel 22, verso 26. Os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Agora vamos para o capítulo 44 de Ezequiel. Esse primeiro texto, que eu olhei parcialmente, é um texto que denuncia sacerdotes maus por infidelidade, por não denunciarem o que é errado, por não fazer diferença entre o profano e o que é limpo. Capítulo 44, verso 23, numa passagem que mostra o povo de Deus numa situação idealística, dentro da visão do templo. O verso 23 diz: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Isso é o papel do servo de Deus. Ensinar o povo a discernir entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. E é isso que nós estamos buscando hoje fazer parcialmente nessa mensagem. E vocês devem fazer isso também. Buscar entender o que é a Bíblia, o que ela ensina, e buscar também transmitir para seus filhos a diferença entre o que é santo e aquilo que é profano. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque, embora ela seja uma palavra muitas vezes de repreensão, é uma palavra que visa o nosso bem. E eu te peço, ó Deus, que em tudo isso que hoje nós consideramos, que nós possamos ser, ó Deus, moldados não pela mentalidade da sociedade do mundo ao nosso redor, mas pelos valores da palavra de Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser transformados a ponto de que o que a Bíblia ensina não nos pareça radical e chocante, mas que o que o mundo pratica para nós seja chocante. Que o Senhor nos liberte, ó Deus, desse condicionamento ímpio que está ao nosso redor e nos ajude, ó Deus, a discernir entre o profano e o santo, e nos apartar do que é profano e nos apegar ao que é santo. É o que nós te pedimos pela tua misericórdia, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.